Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro Redivivo. Conquista e liberdade. Quase todas as criaturas guardam ansiosamente as disposições da avareza, seja entre as possibilidades do dinheiro ou da inteligência, do favor público ou da autoridade. A tendência de amontoar caracteriza a maioria dos homens. O tirano congrega fâmulos e turiferários, como os magnatas monopolizam os grandes negócios materiais. Os pregadores, quase sempre, estimam os ouvintes não pela qualidade, mas pelo número. Os escritores, em geral, sentem-se desvanecidos com as gentilezas da multidão. Não importa se o simpatizante de suas obras é de algum émulo de José do Telhado. Sabem apenas que a lista de seus leitores relaciona mais um. Madame de Staël reunia admiradores para sua inteligência. Ninon de Lenclos arrebanhava adoradores para sua beleza. Minúsculos sóis, revestidos de lama, quase todos os espíritos encarnados exigem satélites para sua órbita. Quanto maior a corte de pessoas, situações, problemas e coisas, maior importância atribuem a si mesmos. No entanto, em vista da exatidão da contabilidade divina, os conquistadores humanos convertem-se, aos poucos, em escravos das próprias conquistas. Exigem as grandes naus para singrarem o mar da vida, mas Deus, à medida que lhes satisfaz os caprichos, decuplica-lhes as obrigações e tormentos. Alexandre Magno, rei da Macedônia, submeteu a Grécia, venceu a Pérsia, conquistou o Egito, tomou Babilônia e morreu, atacado de febre maligna, aos 33 anos, dividindo-se-lhe o vasto império entre os generais de suas aventuras sangrentas. Napoleão Bonaparte, após distribuir coroas na Europa, improvisando príncipes e administradores, sob as volutas de incenso do poder, morre melancolicamente em Santa Helena, como fera acuada num cárcere defendido pela extensão do mar. Nem todos passam no mundo, agraciados pelo favor das armas, como Alexandre e Napoleão. Todavia, copiando-lhes o impulso, quase todos os homens e mulheres da terra são teimosos conquistadores a se mergulharem, cada dia, nas pesadas e angustiosas preocupações por novos troféus. Reclamam incessantemente mais tesouros, garantias, facilidades, distrações e prazeres. As aquisições a que se agarram, porém, efetuam-se no campo da morte. Intensificam a satisfação egoística do corpo jovem, obtendo a velhice prematura. Amontoam dinheiro para serem escravos de sua defesa. Raríssimos espíritos encarnados se recordam da conquista de si mesmos, na posse gradual da virtude santificante e da sabedoria libertadora. E é por isso que, terminada a lição carnal, penetram no pórtico do túmulo, como grandes desesperados, lastimando a perda do instrumento físico. É necessário libertarmo-nos para que compreendamos a liberdade, e sem luz no coração, é impossível fugir ao jogo de sombra das conquistas exteriores. Não preconizamos a impassibilidade
que alguns budistas aconselham, à distância dos ensinamentos reais do Gautama. Proclamamos a necessidade do trabalho das mãos com a iluminação do entendimento. A morte esperará todas as criaturas em seu campo de verdade. E, ao influxo da luz, devemos restituir ao mundo todos os patrimônios exteriores que ajuntamos em nossa mania de conquistar ao inverso, revelando que amontoamos dentro de nós para a verdadeira vida. Terá bastante força a palavra dos mortos para despertar a consciência dos vivos? Não acredito. Mas se Jesus, que é o divino Senhor da humanidade, continua semeando a verdade e o bem, por que deixaríamos nós outros de semear? O mundo de carne é vasta esfera, cheia de berços luminosos, onde a vida é provável e repleta de sepulturas sombrias, onde a morte é fatal. Bias, o sublime cidadão de Priena, viveu para a bondade e para a sabedoria, no serviço aos semelhantes. Filósofo eminente, sábio, generoso, era o amigo de todas as classes, e nunca se escravizara às posses efêmeras, nem conspurcara a consciência ouvindo as sugestões do mal. Quando os soldados de Ciro ameaçavam a cidade com invasão e ruínas, seus compatriotas amealhavam apressadamente seus pequenos tesouros domésticos para a retirada. Homens e mulheres, velhos e crianças, atropelavam-se uns aos outros, tentando salvar, com êxito, as joias e haveres, os perfumes e tapetes custosos, observando, porém, que o sábio se mantinha calmo e indiferente às inquietações da hora. Interpelaram-no quanto à carga que deveria conduzir, mas, com espanto, ouviram-no informar: Eu trago tudo comigo. Guardava o nobre cidadão seus patrimônios inalienáveis de bondade, retidão e inteligência. No supremo instante da morte, quando nos cintiam as armas invisíveis da realidade, ai daqueles que não puderam repetir a inesquecível informação do filósofo aos companheiros em desesperação. A ignorância estabelece o cativeiro, mas a sabedoria oferece a liberdade. Se as conquistas do homem restringem-se ao plano das aquisições externas, com o desconhecimento do caráter transitório da existência humana, chegado o momento decisivo, em vão tentará carregar alfaias e adornos, vestuários e depósitos terrestres, porque, em verdade, não ficará pedra sobre pedra. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Por amor a Deus. Diz antigo rifão que, abre aspas, mortalha não tem bolso, fecha aspas. A filosofia popular quer dizer que, para os mortos, terminaram todos os interesses. A maioria dos homens observa na morte o ponto final da vida. Nessa conceituação do transe derradeiro do corpo físico, os sentimentos mais belos que exornam a personalidade desaparecem com o cadáver no banquete dos vermes. Comumente, as criaturas temem a grande transformação. No leito dos moribundos, verifica-se o duelo cruel,
em que a morte é sempre o adversário vitorioso. Não prevalecem aí os regulamentos alusivos à idade dos contendores. Não prepondera o parecer dos médicos, nem o ritual dos sacerdotes. O inimigo invisível triunfa sempre, deixando as testemunhas amedrontadas os despojos do vencido, com passagem direta para o forno crematório ou para as estações subterrâneas, onde os ossos do morto repousarão, de acordo com as possibilidades financeiras da família. Há túmulos gloriosos, como os cenotáfios ilustres, e multiplicam-se em toda parte as sepulturas humildes, através das quais os filhos dos homens adubam incessantemente o solo, enriquecendo-o de humus fecundante. A alma do morto, porém, segue a sua trajetória. Impossível extinguir nela os sentimentos, as disposições interiores, as características, os afetos, que se espiritualizarão vagarosamente com o tempo e com o auxílio do divino poder. E porque as afinidades psíquicas são fatais, como as leis biológicas, os desencarnados frequentemente gastam anos a desatar os laços que os prendem ao mundo, quando é preciso, de fato, desfazê-los, consoante os imperativos da evolução espiritual. Muitos deles, dos que já atravessaram a corrente do Estige, desejariam a libertação imediata de todas as influências terrestres. Entretanto, a alma é a sede viva do sentimento, e de modo algum poderiam trair o coração. Constrangidos a seguir os vivos pela amorosa atração que lhes vibra no ser, demoram algum tempo entre as sombras que se estendem do fundo vale da incerteza ao monte luminoso da decisão. Existiu um jovem irlandês de nome Cornelius Magrath, que morreu aos 22 anos, com a estatura de mais de 2,5 metros. Tendo despertado muito interesse da ciência pelo seu caso de gigantismo, pediu aos amigos e pagou para que seu corpo fosse atirado ao mar, quando a morte lhe arrebatasse a vida. Todavia, malgrado seu desejo, a medicina da Inglaterra adquiriu-lhe o esqueleto, que foi conservado atenciosamente na Associação dos Cirurgiões de Londres, com objetivo de estudo. Ocorre o mesmo com alguns mortos da terra, que suplicam e pagam para que sua alma seja tirada ao oceano do esquecimento, de modo a se subtraírem à curiosidade dos vivos. Mas a redenção exige o contrário, e o espírito semiliberto permanece, por tempo indeterminado, na vizinhança dos homens, atendendo, muitas vezes, a imposições estranhas à sua própria vontade. No quadro de obrigações dessa natureza, temos um companheiro que recebeu a incumbência de demorar alguns anos entre as associações terrenas, para suportar as dolorosas trepanações dos que fazem a cirurgia dos estilos, com objetivo de esclarecimento geral. Sofria bastante, na submissão a esse processo de auxiliar a ciência, porque nem todos os cirurgiões o examinavam com a precisa asepsia espiritual
mas obedecia, satisfeito, consciente de cooperar na solução de grandes problemas do destino e da morte. No desenvolvimento de seus mistérios, todavia, foi assaltado pelo incoercível desejo de revelar-se aos amigos de outro tempo, encasulados na carne, e, para tanto, começou a escrever-lhes páginas sentidas de carinho e saudade, vazando-as com o sentimento de seu coração. Seus companheiros antigos, porém, não lhe compreenderam as novas disposições. Uniram-se aos intransigentes cirurgiões da literatura e exigiram que o desencarnado viesse atendê-los, tal qual vivera no mundo, cheio das enfermidades e idiosincrasias oriundas dos vários agentes físicos que lhe determinavam a organização psíquica defeituosa. Sensível e afetuoso, ele lhes entregou os pensamentos mais nobres. Porém, os amigos reclamaram-lhe as vísceras mais grosseiras. Trouxe-lhes as ideias novas que lhe banhavam o íntimo. Entretanto, requisitaram-lhe as velhas fórmulas que, noutra época, lhe encarceravam o ser. Dedicou-lhes a expressão mais alta de sua vida espiritual, mas pediram-lhe a revelação da vida mais baixa, com a apresentação das próprias glândulas doentes que a terra guardou para a felicidade dele. Algo preocupado, procurou o esclarecimento dos orientadores do serviço. Expôs o seu caso, comentou suas mágoas e apresentou suas razões. Um deles, porém, o que chefiava o trabalho geral, pelo tesouro de amor e sabedoria que ajuntou no curso dos séculos, respondeu com serenidade: Cale em seu coração, meu filho, as angústias do homem antigo. Volte ao seu campo de ação e satisfaça a própria consciência. Todo particularismo é cárcere. Lembre-se de que as dádivas do Pai são comum a todos nós, que as ideias não têm nome e de que o Espírito é universal. Nem mais uma palavra. O companheiro sorriu, trocou o manto roto, calçou 2 sandálias novas, voltou ao serviço e, como aconteceu ao jovem irlandês, que prosseguiu exibindo os ossos por interesse da ciência, ele continuou a espalhar a semente das ideias por amor a Deus. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro redivivo, o diabo. Imaginem, dizia-nos um amigo, em agradável tertúlia, no plano espiritual, se alguns desencarnados, em desesperação, aparecessem de improviso entre as criaturas humanas, reclamando supostos direitos deixados na terra, gritando os tormentos que lhes dilaceram a alma, vomitando impropérios e blasfêmias, não seriam considerados um bando de demônios? Irreconhecíveis, urrando de dor selvagem, humilhados e vencidos, tentando, debalde, retomar as expressões físicas que ficaram nos cadáveres. Seriam tomados por monstros infernais, repentinamente soltos na via pública. É verdade, considerou um companheiro melancolicamente. Ninguém no mundo teria dificuldades em identificá-los,
como os velhos demônios da antiguidade. Os infelizes desse jaez personificariam perfeitamente, ante a observação popular, os Lucíferes, os Beucelins e os Astarotes de recuados tempos. Os fantoches da dor sempre surgem ao entendimento infantil como gênios do mal. Fez pequeno intervalo, sorriu e acentuou. Bastaria, porém, leve exame para que atingissem o conhecimento real. Os diabos seriam, de fato, seres horrendos, mas não repugnantes nem espantosos. Ouvindo-lhes as referências, lembrava a personagem satânica do livro de Lesage, a perturbar as casas madrilenas, levantando-lhes os telhados e demonstrando que me percebia os pensamentos mais íntimos, outro amigo acrescentou: as lendas de Asmodeu e Mefistófeles, no fundo, não terão origem diferente. Certo, a visão mediúnica favoreceu, entre os homens, a notícia dos tipos deploráveis que hoje conhecemos e dos quais Dante, em outro tempo, recebeu leves informes que enfeixou em seu poema célebre, de acordo com as suas tendências, conceitos e predileções de homem. Nesse instante, um companheiro, ancião de muitas jornadas terrestres, fixou em nós o olhar percussiente e calmo e, valendo-se talvez da pausa mais longa, observou sensatamente. Todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus, e não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Em todos os departamentos, sem número de mundos inumeráveis, palpita o amor, existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Vocês aludem, com muita oportunidade, aos mortos que se congregam em desespero, formando monstruosas paisagens em que duendes sem rumo procuram em vão insinuar-se na existência dos homens da terra. Se o olho humano pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne. Coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico, tomadas de infinito e indomável pavor. Escutávamos a palavra sábia em silêncio, e porque o intervalo se fizesse mais longo, o bondoso ancião, à maneira dos antigos filósofos gregos, rodeados de ouvintes atentos, continuou com expressão significativa. Assistia pessoalmente a uma aula de sabedoria numa das cidades espirituais dos Círculos de Marte, quando surpreendi uma lição interessante. Velho orientador de entidades inexperientes e juvenis, comentava a existência dos inimigos da obra divina e explicava-se. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Como poderíamos caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes. É o protótipo da ingratidão para com Deus, respondeu o venerável instrutor. O diabo é do Eterno, o filho que menosprezou a celeste herança.
recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Das bênçãos que lhe felicitam o caminho, faz maldições que estende aos semelhantes. Cego às belezas universais que o cercam, vive afirmando sua permanência no inferno, criação dele mesmo, em seu plano interior. É alma repleta de atributos sublimes, que permanece, entretanto, na obra do Pai, como gênio destruidor. É sábio de raciocínio, mas pérfido de sentimento. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Sua cabeça é de fogo para a mentira. Contudo, o seu peito é de gelo para a verdade. Escarra nas mãos que o acariciam. Está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação geral para que seus interesses isolados prevaleçam. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confundem a santidade e a bestialidade, a luz e a treva, o céu e o abismo. Criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente, é, de fato, mais infeliz que infame, merecendo, antes de qualquer consideração, nosso entendimento e piedade. Nesse instante, em face à pausa do orientador, exclamou uma jovem do círculo, satisfeita pela possibilidade de cooperar no esclarecimento da tese em estudo. Conheço-o, eu conheço o diabo. Você? Pergunta o instrutor admirado, será possível? E ela, radiante, respondeu, sim, já estive na terra, chama-se homem. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Grande além. Nos mais estranhos lugares do mundo, todas as pessoas trazem o passaporte invisível para o grande além. O esquimó e o europeu, o hotentote e o americano encaminham-se diariamente para o mesmo fim. Em algumas antigas regiões asiáticas, a roupa velha dos viajantes que atravessam as fronteiras da morte é confiada aos abutres famintos, e nas cidades supercivilizadas dos tempos modernos, as vestes rotas dos que demandam o invisível são consumidas no forno crematório ou abandonadas à cinza do sepulcro. Todos seguirão. Testas coroadas deixam o trono e o cetro aos aventureiros. Filósofos e sábios costumam legar tesouros aos estúpidos. Legisladores e estadistas entregam suas obras aos caprichos populares. Os amantes afastam-se do objeto de sua adoração, atirando-se à grande experiência. Não valem as lágrimas da dor, nem os argumentos da ciência. Não prevalecem as invocações do sangue ou da condição. Partem os algozes e as vítimas, os bons e os maus. Sócrates, condenado à cicuta, apenas antecede os seus juízes. Dario e Alexandre, fulgurantes de armaduras, põem-se a caminho, seguidos de todos os vassalos. Nero determina o flagelo dos circos, aciona a maquinaria do martírio e da destruição, fazendo igualmente a grande viagem
através de terríveis circunstâncias. Quem escapará? Magos de todas as épocas intentam descobrir o vinho miraculoso da eterna mocidade do corpo físico. Desejando fugir aos imperativos da consciência, tenta o homem esquecer os títulos de imortalidade espiritual, com que receberá sempre de acordo com as suas obras, procurando perpetuar o baile de máscaras, onde estima a opressão e disfarça o vício. Entretanto, por mais que sonde os segredos da Mãe Natura, descobrindo rotas aéreas e caminhos subterrâneos, não conseguirá improvisar a invulnerabilidade dos ossos, com que se materializa, por tempo determinado, na Terra, atendendo a místicos desígnios da esfera superior. A enfermidade segui-lo-á de perto, se persevera no desequilíbrio, a luta vergastá-lo-á todos os dias. A morte espera-o em cada esquina da precipitação ou da imprudência. As vacilações alegres da infância exigir-lhe-ão os graciosos ridículos do princípio, e as dolorosas hesitações da velhice reclamarão dele os detestáveis ridículos do fim. Há sempre, em cada existência, o período de aproveitamento, onde a criatura pode revelar-se. Alguns homens, raros embora, valem-se da ocasião para o esforço supremo, da tarefa a que foram chamados a cumprir. A maioria, como deuses caídos, entrega-se às dissipações da prodigalidade, aproveitando o tempo de serviço em banquetes de criminosos prazeres. Do nascente orvalhado ao poente sombrio, o sol brilha apenas algumas horas em cada dia do ano. Do berço risonho à sepultura tenebrosa, a vida de um homem fulgura apenas por limitado tempo, no curso da existência que é um dia da eternidade. Vieira faz alguns sermões e desaparece do cenário. Pasteur sofre pela ciência e termina a missão que o trouxe. Todos conhecem a verdade da morte. O índio sabe que abandonará sua tribo, como o cientista reconhece que não escapará do último dia do corpo. Todos demandarão a pátria comum, onde o criminoso encontrará o seu inferno, e o santo identificará o céu que construiu com o sacrifício e a esperança. Nesse infinito país existem vales escuros de condenados e montanhas gloriosas onde respiram os justos. Há liberdade e asfixia, luz e treva, alegria e dor, reencontro e separação, recompensa e castigo, júbilo e tormento, novas esperanças e novas desilusões. Ninguém ignora que haverá continuidade de lutas, modificação de aspectos, extinção da oportunidade. No entanto, em toda a parte, pulsam rígidos corações de pedra, que reclamam irresponsabilidade e indiferença. Querem a morfina dos prazeres fáceis com que abreviam a morte. De quando em quando, rajadas de extermínio cruzam a atmosfera planetária, multiplicando gemidos de angústia e tentando acordar as almas adormecidas na carne. Bocas de fogo precedem o bico de corvos famulentos. Jardins transformam-se em ossuários. A realidade terrível do ódio faz cair as máscaras diplomáticas, a fim de que os agrupamentos humanos se mostrem tais quais são. Milhares de criaturas acorrem ao grande além, reconhecendo
mais uma vez, que o sílex e a baioneta, a catapulta e a granada são filhos da mesma ignorância primitivista, em que se mergulham voluntariamente as criaturas da terra há milênios numerosos. Continuará ao seio da vida, alimentando a humanidade, sobre milhões de túmulos, e escancarada permanecerá à porta da morte, esperando todos os seres. Ninguém fugirá. Mães e filhos, jovens e velhos, ricos e pobres estarão de partida, a qualquer momento. Todos guardam o passaporte final, com que regressam ao país de que procedem. Hóspedes temporários da carne voltam ao lar comum, onde colherão de acordo com a semeadura. No pórtico, entre os dois planos, movimenta-se a alfândega da justiça, que confere asas divinas à consciência reta para os voos do cimo resplandecente, e verifica as algemas pesadas escolhidas pelos criminosos para o mergulho no precipício das sombras. Grande além, onde estão na terra os homens que te recordam? Entretanto, na fronte de todos eles permanece o sinal de teu invisível poder.